bem, meus amigos, continuando o assunto que nós estávamos abordando anteriormente sobre o detox, tem algumas coisas que a gente precisa fechar dentro do nosso bate-papo aqui, que é um bate-papo bem formal e específico, para que não fique dúvida na cabecinha de vocês sobre os benefícios da desintoxicação. Nós sabemos que um organismo sujo é como um jardim. Se você quer colher uma bela flor, você precisa adubar a terra, preparar a terra, assim é o nosso corpo. Se nós não desintoxicarmos nossos corpos, drenarmos nossos corpos, trocarmos uma água oxidada por uma água nova, vermifugarmos o nosso corpo, por que é que nós só vermifugamos os nossos filhos? Será que em adultos nós não temos problema de verminose? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. E quando temos essa verminose, será que a nossa alimentação é para nutrir a célula ou para nutrir esses protozoários maléficos ao corpo? Que geram a obesidade, geram as diabetes, geram as hipertensões, geram os tumores, que podem ser malignos ou benignos, mas geram os tumores. Então esse assunto tem que ficar muito bem esclarecido para que não pare dúvida. Uma coisa é a indústria farmacêutica, a outra coisa é um trabalho que você pode fazer artesanal ou em casa e fazer essa purificação, essa limpeza do teu corpo, que tem uma história que diz muito bonita. A limpeza do corpo significa limpar o espírito e a alma. Você engrandece espiritualmente. Então é muito importante ter esse princípio da integração. O que é que você acha mais, doutor Tomelino, que pode ser feito dentro da terapêutica, da desintoxicação, por exemplo, o fortalecimento da flora intestinal, a limpeza intestinal, para essa limpeza de 180 metros quadrados que nós temos no intestino? O que você sugere mais para que os nossos participantes, nossos ouvintes, não deixem de colocar no final do nosso assunto o interesse de vocês, perguntas, dúvidas que nós vamos responder. Pergunta nenhuma vai ficar em aberta, sempre estaremos respondendo. Bem, Paulinho, é o seguinte, o detox, nós temos várias maneiras de ajudar a limpar o nosso organismo. Eu colocaria em primeiro lugar uma, porque ela é muito prático, fácil e de grande abrangência, quer dizer, muita gente pode fazer. Seria beber uma água de qualidade diariamente. Não é qualquer água que a gente deve beber, né? A gente deve procurar obter uma água de qualidade. Como? Tem N, né? Você entra na internet, tem vários processadores de água que retiram o excesso do cloro, que ioniza a água, ou seja, doa elétrons. Isso, no final, a água funciona quase como um medicamento. Hoje a gente sabe que 70% das patologias tem como implicação a qualidade da água. Então, a maneira de vocês se ajudarem é beber em torno de 2 litros de água de qualidade diariamente. Se não tem um processador de água que faça todo esse benefício da água, você usa uma água alcalina, conhecida aí, que todo mundo conhece. Bem, essa é a primeira coisa. Então, beber água de qualidade é de fundamental importância. A gente tem esse tornovo hídrico, essa troca, como o Paulo falou, da água velha. É muito importante manter uma urina clara. Então, começar pela água. Depois a gente pode optar pela homeopatia, pela fitoterapia, por outras maneiras. Hoje a gente tem o Ion Detox pelos pés, a gente tem pelo soro, e de acordo com o nível de intoxicação, a gente faz essa opção. Agora, é interessante que Paulo e eu, acho que nós fomos pioneiros aí numa ferramenta que nos ajuda bastante, que é um aparelhinho, um sensor de ressonância, que mostra o nível de intoxicação de cada um. E o metal tóxico, por exemplo, ele ocupa um receptor celular, não deixa o nutriente atuar. Então, quem quer que seja... Só uma parte do seu raciocínio, só para informar que dentro desse aparelho, nós temos até os medidores das energias eletromagnéticas, que poucos recursos terapêuticos oferecem essa informação. Nós somos um corpo eletromagnético, não é isso? Então, o que eu queria dizer é que quem quer que seja o pai da doença, a mãe é sempre uma deficiência nutricional. Se você está intoxicado, e eu ouso dizer que todos estamos, em menor ou maior grau, você já tem algum nível de desnutrição. E claro que
isso é cumulativo, a longo prazo, vai te levar a uma doença. Gente, a colocação de tamboril é muito importante, porque quando nós geramos, eu estou reafirmando, é uma coisa que tem que ser reafirmada e afirmada sempre, enquanto nós tivermos. Nós temos um professor que ele tem uma frase muito interessante. Nós fazemos xixi e nós evacuamos. E nossas células fazem cocô dentro do nosso corpo o dia inteiro, toda hora. Isso é bem claro. Então isso gera uma umidade que gera fungos dentro do nosso sistema celular. Então se nós usarmos um detalhe da desintoxicação, usarmos um gengibre com limão, nós vamos começar a tirar essa umidificação em nível visceral, em nível de mucosas, o que vai melhorar a qualidade de vida. Eu ouço alguns profissionais falarem, por exemplo, para ficar sem evacuar 3, 4 dias é uma coisa normal. Isso é totalmente anormal. A evacuação deve ser 2 ou 3 vezes diariamente. Dentro da naturopatia, do conceito da prática integrativa, a evacuação de uma vez por dia é considerada prisão de... É melhor que nenhuma, mas é considerada prisão de ventre. E é sinal de doenças que podem vir, tipo a fibromialgia, a diabetes com uma deficiência calada, parece que progride, a hipertensão, a hipotensão, a síndrome do pânico e por aí afora. São distúrbios provenientes da nossa alimentação e da nossa não eliminação de resíduos fecais que vão fazer toxemia em nível de intestino e na parte absortiva do nosso corpo. Por isso nós valorizamos, né, Paulinho, a nossa flora intestinal. A gente costuma dar simbióticos, que é pré-biótico, probióticos, e a gente gosta muito também de enzimar, que é lubrificar, facilitar as nossas reações químicas. Essa colocação também é muito importante lembrarmos, que se a nossa flora intestinal, que responde por 80% da nossa parte imunológica, não estiver atuante, nós começamos a desenvolver no corpo uma coisa que a nossa parte endócrina, reumatológica, chama muito das doenças autoimunes, que são doenças degenerativas em que o corpo próprio produz. E ele produz quando não está em condição de fazer as suas defesas. O seu efeito de tamponagem não está acontecendo proveniente da água, do alimento, do sedentarismo, são consequências que levam à doença do corpo. Então vamos rever os nossos conceitos, a nossa base cultural, a nossa base informativa, a nossa base espiritual. Vamos nos encontrar um pouco com tudo isso e lembrando que como nosso corpo é essa corrente de energia, dentro da simbologia, casa do espírito, nós temos que ter esse corpo limpo, saudável, para que haja progresso de saúde. E não deixe um legado para as futuras gerações de doença, que é o que nós estamos trazendo de gerações passadas. Porque com o passar dos anos, nós fomos perdendo a informação de saúde e a doença foi ficando cada vez mais forte. Você deve romper esse paradigma e procurar um profissional de saúde somente quando você está doente. Você deve ir para um profissional que consiga lhe promover saúde. Isso você encontra no meio dos terapeutas, nutricionistas, de alguns médicos. É essa mentalidade que você tem que ter, invista na sua saúde. A proposta real hipocrática é essa, seria a grande prevenção. Quando a gente fala em alimentos, só para fecharmos mais ou menos o ciclo do detox, existem 1000 coisas para se falar de detox, mas cada um tem um tipo de pensamento, um tipo de função. O importante é saber que o corpo estando limpo, a receptividade de nutrientes de remédio é sempre melhor. E para limpar esse corpo, se para maçã com couve foi bom para um, o outro limão com azeite vai ser melhor, o sulfato de magnésio junto é melhor, são critérios que o orientador seu vai te orientar do que é melhor para você. Siga esse orientador com confiança e faça a orientação dele. Ele não está te impedindo de tomar medicamento, fazer uso de medicamento, não está interferindo no tratamento de ninguém. Ele só está melhorando a tua qualidade de vida para você tomar menos medicamento, menos droga química. Então, é com essa colocação que nós reafirmamos. Ponha em nosso blog as suas dúvidas, suas informações, qual é a resposta, quais são as perguntas. Estaremos ao seu inteiro dispor, semanalmente esclarecendo todas essas dúvidas. Conforme falamos com um convidado hoje, amanhã outro terapeuta, amanhã outro médico, mas estamos sempre caminhando em prol da tua saúde, da nossa e da sua.